Como é que você pode fugir dessa aparente contradição quando você estiver diante de um texto assim? Ou melhor, de dois textos, né? Interpretação teológica. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, mas vamos falar o seguinte. A interpretação teológica. Olha só, é possível abordar as aparentes contradições de uma perspectiva teológica buscando entender os princípios fundamentais e os temas centrais da fé cristã. Atenção aqui. Em vez de se concentrar em detalhes específicos que podem parecer contraditórios, pois a concentração está no ensino geral sobre a natureza de Deus, a redenção, o amor e outros preceitos teológicos fundamentais. Então, muitas vezes, se a gente for muito minucioso com o texto, a gente vai acabar procurando e encontrando, tá? Encontrando entre aspas, mas vai ser qualquer outra coisa. Encontrando pelo em ovo. Então, a gente tem que entender o seguinte. O texto bíblico, ele em si, ele aponta para o que Deus quer dizer. As letras escritas no papel, que você tem na Bíblia, aquela letra ali não é a palavra de Deus. Não se confunda, não estou virando um teólogo liberal, tá? Presta atenção no que eu estou falando. O que Deus fala está além do texto escrito, do que você está falando. Marcelo, a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus? É a revelação de Deus. Mas cuidado para você não enfiar a sua cabeça no texto e esquecer para onde ele aponta. Tá? Então, eu não estou adotando aqui a estratégia do pastor aí Kivitz, né, que disse certa vez que precisamos atualizar a Bíblia. Ele é esperto, ele sabe o que ele está falando, ele pode, aquela atualização dele tem dois sentidos. Se você for na interpretação filosófica, a atualização é trazer o que está oculto, tá? Mas eu não sei se ele quis dizer isso não. Mas eu não estou falando dessa maneira, eu estou dizendo o seguinte, o texto ele aponta para uma verdade, e é essa verdade que a gente precisa buscar, ok? Então, a partir disso, a gente vai começar a entender o que Deus está querendo dizer, ok? Então, dentro disso, a gente precisa entender que se a gente enfiar a cabeça no texto e fazer assim, podemos encontrar contradições em todos os cantos. Eu vou dar um exemplo básico para vocês aqui. Se você vai ler João capítulo 1 e vê lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e ele estava com Deus no princípio. O verbo ali, a palavra utilizada no grego, é a palavra logos, ok? Logos, o verbo. Só que é o seguinte, essa palavra logos, ela tem mais de 100 significados. Você sabia disso? Ela pode ter mais de 100 significados. Então, se você bate a cabeça naquele versículo e quer interpretar sem entender o contexto de João todo, você vai falar besteira, você pode falar até heresia, porque você está se concentrando no significado das palavrinhas e não na intenção que João tinha. A que João se referia quando ele escreveu Logos? É isso que você tem que estudar. Você tem que estudar a tradução, se você é teólogo, tá? Se você tem condições de fazer isso. Tem que estudar o significado do texto, dar uma olhada lá nos 100 significados, mas você tem que escolher aquele que João escolheu. Então, João escolheu um. E é esse que você tem que buscar. Então, é esse um significado que Deus intencionou quando falou com João. Não é a sua tradução. Eu acho que João está falando sobre o 23º significado, o 38º. Não é assim que faz exegese. Você tem que tentar entender a que o autor se referia. E é isso que eu falo. O que Deus está dizendo não está ali no dicionário, nas 100 e poucas traduções de Logos, mas está no que Deus colocou na cabeça de João quando ele escreveu. Então é por isso que você pode cair no erro de encontrar contradições, como aquele teólogo da antiguidade, né, do primeiro século, segundo ou terceiro, não lembro agora, Marcião, que falava que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo, porque o do Novo é bom e o do Antigo é mau. Uma heresia velha, antiga, mas que ainda hoje ela tem os seus filhotes aí, bastardos ou legítimos, né, que confundem muito a cabeça de muita gente.
o Deus do antigo é um Deus e o Deus é do outro, do novo é outro, sendo que eles são o mesmo Deus, apenas agindo em contextos diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, com propósitos diferentes, ok? Então você não cai nessa contradição do Deus bom, Deus ruim, porque você está entendendo a Bíblia a partir da intenção do autor, ok? Então, por exemplo, uma maneira de você não cair em minúcias e se perder. Quando Paulo fala sobre salvação, lá em Efésios 2:8, e Tiago aparentemente fala sobre salvação por obras, né? Paulo falaria sobre salvação por fé e Tiago falaria sobre salvação por obras. Ali, na verdade, existe uma ênfase em dois pontos diferentes e não contraditórios da doutrina. Olha só, Efésios 2, versículo 8. Eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem materialmente do que eu estou falando. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos pelo meio da fé, ok? Então, vocês são salvos por causa da graça, o motivo é a graça, e o meio, o canal que vocês recebem a salvação é a fé, ok? Aí você vai lá para Tiago capítulo 2, não é isso? Versículo 14. Aí Tiago, meu querido, vai lá e fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Será que essa fé pode salvá-lo? Então Tiago está falando que a salvação é por obras. Não, ele não está falando isso, mas as pessoas podem confundir se fizerem uma leitura meio preguiçosa, né? Por quê? Paulo está falando de um aspecto, Tiago está falando de outro, mas estão falando do mesmo assunto. Então, enquanto Paulo está falando que a gente recebe a salvação pela fé, Tiago está falando que aquele que recebe a salvação pratica boas obras. Tiago não está falando que a gente recebe a salvação pelas obras. Ele está corroborando o que Paulo fala, mas está abordando outro ponto. A consequência de quem recebe a salvação pela fé é demonstrar a sua salvação por meio de obras. Então é disso que Tiago está falando. Então não existe contradição nesses dois textos.